Boa tarde, pessoal. Vou falar pessoal porque tem um homem aqui entre a gente hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. Teve um pessoal que estava aqui ontem, né? Mas teve um pessoal que veio de manhã que teve o workshop com a Patrícia. Eu sou fisioterapeuta, eu sou consultora científica da HTM. E a gente vai trocar experiência aqui hoje. Eu tenho um pouquinho de vivência clínica com criolipólise. Quando a gente foi lançar o equipamento, que na verdade é crio de contraste, a gente teve que estudar muito, porque eu estava acostumada a trabalhar com um tipo de criolipólise, né, que era só o resfriamento. Aí veio essa nova técnica e falou que eu tinha que trabalhar com 8 graus positivo. Eu falei, como assim? Como assim que eu tenho que trabalhar com 8 graus positivo para ter um resultado? Não foi o modo que eu aprendi, né? Mas, né, tudo a gente se embasa em artigo científico, então eu vou provar para vocês que a crio de contraste, ela acaba tendo um resultado mais efetivo que a crio convencional. Não que a crio convencional não funcione, tá, gente? Longe disso. Mas, quem tem a possibilidade de trabalhar com a crio de contraste vai ver que os resultados serão mais efetivos. Qualquer dúvida, vocês parem, me perguntem. Eu vou acabar entrando um pouquinho na fisiologia do equipamento, porque eu acho que é importante vocês entenderem o que acontece fisiologicamente. Porque a gente sabe que hoje em dia o pessoal está trabalhando muito pré e pós-crio. O que eu posso associar com criolipólise, o que eu não posso, quando eu devo associar, quando eu não devo. Tem alguns métodos que eles vão fazendo semanalmente. Eu, Aline, eu prefiro seguir literatura. Então, eu vou muito do que acontece no tecido, eu vou respeitando as fases inflamatórias para eu poder associar algum recurso terapêutico ou não. Certo? Eu sigo essa linha de raciocínio, mas cada um pode trabalhar do jeito que quiser. Então, eu vou falar um pouquinho do Build Shape, que na verdade a nossa máquina ela vai possibilitar qualquer tipo de criolipólise, você não vai ficar presa no equipamento. Ah, então eu tenho a crio de contraste, eu não consigo fazer nenhum tipo de crio? Não. Vocês vão conseguir trabalhar com qualquer criolipólise. E eu acho fantástico o diferencial que a máquina tem, porque como eu tive algumas experiências clínicas, né, quando eu tive a honra de entrar dentro de uma fábrica, eu pude dar minha opinião em certas coisas que eu acho que foi válido. Por exemplo, a máquina, ela é totalmente autodidata. Então, quando vocês vão programar o equipamento, vocês conseguem até programar com o nome do cliente de vocês. Personalizar esse protocolo, que eu acho que é bem interessante também. E tem o modo pulsado e o modo contínuo. Eu sei que a maioria dos equipamentos não possui esse modo, mas na prática clínica interfere. E muito, tá? Em relação a quem estava aqui hoje de manhã falando de vácuo, terapia, está totalmente interligado com pressão negativa. Então, uma pressão negativa muito alta, vamos pensar em homem. Homens têm gordura compactada. A gordura de homem é diferente da gordura de mulher. Quando eu aprendi a fazer criolipólise, me ensinaram o seguinte, Aline, você vai trabalhar com pressão no máximo da máquina e você vai deixar 1 hora. Vai no máximo, se a máquina vai até menos 15, deixa menos 15 e deixa o paciente lá. Então, eu fui treinada assim, eu fazia assim. Graças a Deus não aconteceu nada, não queimei ninguém. Tá? Porque quando eu fui estudar sobre criolipólise, o que eu comecei a perceber? Que a criolipólise, gente, o que a gordura é, na verdade? A gente tem que entender o que é gordura. A gordura nada mais é do que um isolante térmico. Quando eu coloco as placas de Peltier em refrigeração no tecido, todo momento o corpo fica brigando com a placa, tentando aquecer. E a placa joga resfriamento. E o corpo tenta aquecer. Vê se vocês não concordam comigo. Vamos pensar em interno de coxa, que eu acho que é uma área que mais se tem queimaduras. Interno de coxa e flancos. O pessoal, as clientes, né? Vamos falar em cliente. Às vezes acha que elas têm, por exemplo, gordura localizada. Elas chegam com queixa. Eu quero fazer criolipólise porque eu tenho flacidez no interno de coxa. Se a gente não conseguir identificar se realmente é flacidez ou não, eu posso queimar minha cliente. Quem estava aqui ontem, acho que a parte nem comentou, mas tem um teste que você faz para saber se é flacidez realmente ou não. Tá a ondulação, vem, faz o levantamento aqui da prega. Sumiu aquela ondulação, é flacidez, não é gordura.
Aí, por exemplo, vocês vão lá e colocam a máquina na cliente, 60 minutos e vamos pensar na nossa máquina, vai até menos 11, tá? Deixa a cliente lá 1 hora e menos 11. O que vai acontecer? Eu não tenho uma prega de gordura suficiente para aquele resfriamento. Chega uma hora, gente, é gordura brigando com a placa, brigando. Chega uma hora, queimadura. Aí queima a epiderme. Pode ter a melhor manta do mundo, pode ter o aparelho mais calibrado que for, vai acontecer. Então, assim, o primordial para entender é saber avaliar o cliente primeiro. Então, não é regra, temperatura. E depois que a gente lançou aquele de contraste, que a gente foi estudar, porque a gente pegou vários artigos científicos, né? A HTM nunca lança um produto, a gente não tem comprovação científica para aquilo. Estudamos, verificamos, porque aquilo de contraste, gente, ela é uma técnica espanhola, né? Da Espanha. Essa técnica, eles vão trabalhar com uma temperatura de 8 positivo. E com um aquecimento inicial de 5 e um aquecimento final de 10. Quando eu vi, eu falei assim, imagina, não vai dar resultado. Você acha que vai dar resultado? E, gente, eu trouxe as imagens aqui pra vocês, a gente fez com ultrassonografia e deu muito mais resultado do que aquele convencional. E aí a gente vai conversando ao decorrer, que aí a gente foi estudando, foi vendo que a gordura não precisa de tanta temperatura negativa para ter cristalização. Tá? Parem e me perguntem, tá? Então, aqui a gente vai começar identificando o que seria uma criolipólise, né? O que vai acontecer? É um sistema de arrefecimento. Então, eu tenho um sistema de vacuoterapia. Por que eles fizeram vácuo, gente? Para tentar proteger músculo e órgãos, né? Porque eles não sabiam se... Por exemplo, vou desenvolver um aplicador plano, que já tem hoje no mercado, tá? Aplicadores planos já existe. Para a região de culote. Tá? Então, eles queriam saber, eles tinham medo de pegar um aplicador plano, colocar no meu cliente e deixar, ainda mais em região de abdômen. Eles tinham medo de ocasionar alguma intercorrência. Então, vamos fazer um sistema de vácuo para puxar tecido, aprisionar ali pele e gordura e refrigerar. Por isso que desenvolveram os copos, né? Então, é um sistema de vácuo. E aqui, gente, eu vou ter 2 placas de Pertier. Essas placas, elas vão ter o poder de aquecer e refrigerar o tecido. É essas placas que vão fazer a extração de calor. Porque a máquina, ela faz isso, ela vai extrair o calor do tecido e cristalizar os adipócitos que estão aqui. Tá? Da onde surgiu essa ideia? Da onde? Vou utilizar o frio para redução de tecido adiposo. Vocês já ouviram falar de paniculite, gente? Já? Os primeiros relatos na literatura foram de paniculite do picolé e a paniculite equestre. Então, essas 2 terminologias que levaram os estudiosos a perceberem que o frio, que o tecido adiposo era sensível ao frio. Então, as crianças, né, elas ficavam expostas ao frio, começaram a apresentar hipiremia, né, um processo inflamatório na região, após a remoção da exposição do picolé, né, que geralmente foi um picolé, que esse estudo. O processo inflamatório evoluiu, passou, só que perceberam que depois de 30 dias, depois de 60 dias, começou a observar umas covinhas. Aí ele falou assim, nossa, será que não teve lesão em pele? Aí foram fazer uma histologia da região e viram que teve redução de gordura. E foi aí que eles desenvolveram o primeiro equipamento de criolipólise. Esses 2 aqui, né, o Dieter e o... Qual é o nome dele que eu esqueci? Eles foram os precursores da técnica de criolipólise. Desenvolveram o primeiro equipamento de criolipólise na Universidade de Harvard e Massachusetts, tá? O primeiro equipamento de criolipólise, gente, até hoje, tá? A máquina, ela tá sendo aprimorada ano a ano, só que a máquina, ela só tem um manípulo.
Não fizeram ainda de 2 manípulos. Foi só quando veio pro Brasil que os brasileiros, não, vamos ganhar mais dinheiro, né? Vamos colocar. Vamos fazer 2, vamos fazer 3, vamos fazer 4. Sim, né? Mas o precursor da técnica, a máquina, né? Até hoje a máquina é de um aplicador só. Eu sei, gente, que até eu que não sou uma boba, se eu tivesse uma máquina dessa, eu queria com 2. Eu vou ganhar mais dinheiro, consigo atender 2 pacientes ao mesmo tempo. Também, tá? Mas, quando foram lançar nossa máquina, eu falei, gente, vocês vão queimar o aparelho. Porque, infelizmente, o mercado ele vai pedir um de 2 aplicadores, né? Não tem jeito. E aí foi explicado que não, que quando você... É questão de energia, que você dispersa energia, as placas elas nunca conseguem refrigerar ao mesmo tempo. Até uma placa só, tá? Então, a gente fez testes na HTM que, por exemplo, eu coloquei o paciente em -11. A placa do lado direito chega a -11. A placa do lado esquerdo, ela vai aproximando. Ela nunca chega junto. Agora, você imagina dividindo isso em 2 ou em 4? Porque tem máquina que tem 4 manípulos, né? Será que seria efetivo? Eu não vou alegar que não, porque eu nunca trabalhei com esse tipo de equipamento. Eu não posso falar pra vocês, gente, não tem resultado. Não vou falar isso porque eu não sei. Alguém aqui já trabalhou com máquina de 4 manípulos? Não? E 2? Ela já me relatou que gostou do resultado. E vocês que já teve resultado efetivo? Teve resultado? Gostou? Sim, mas em questão de resultado final, um lado reduz mais que o outro? Como que é? Tá, então... Então, assim, eu não tenho experiência porque eu nunca trabalhei, mas assim, porque eu tô perguntando pra vocês me dão um feedback. Uhum. Perfeito. Ela trabalha... Você não percebeu a diferença? Você não percebe essa diferença? A pressão. Ela faz o pós-crio. Igualar. Entendi. Certo, gente? Os primeiros estudos foram realizados em suínos, tá? Por que sempre faz em suínos? Porque, infelizmente, os porcos, eles têm o tecido deles, é o tecido que mais imita esse do humano. Então, tudo é feito em suínos e depois faz em humanos, tá? Eu quero que vocês observem aqui na imagem que eles usaram uma manta anticongelante e o aplicador que eles desenvolveram foi um aplicador plano. Não foi um aplicador com vácuo para fazer os testes, tá? Esses suínos, eles não passaram por nenhuma restrição alimentar, tá? E foram realizados várias regiões ao mesmo tempo. Eles realmente queriam ver o que ia acontecer. Não teve queimadura. Por quê? Vou contar um outro segredinho para vocês. Os equipamentos de fora do Brasil, eles trabalham com SIF. Ah, Eline, o que é isso? É extração de calor. Então, você determina a prega para a máquina e a máquina vai extrair o calor necessário para aquele tecido. Não conseguimos descobrir isso ainda, que é um chip que tem dentro do aplicador da máquina. Não conseguimos ainda descobrir o que é, mas eles trabalham com esse sistema. Por isso que as máquinas de lá, você não vê relatos de queimadura. Não tem. Tá? Porque esse sistema ele faz extração necessária para aquele tecido. Porque às vezes o que é necessário para o meu tecido, para você é pouco, tem que ser mais. Então cada pessoa tem o seu individualismo, ninguém é igual a ninguém, tá? Então se vocês pegarem algum artigo científico para ler, né, internacional, vocês vão ver que ele cita muito CIF. Eles não citam, geralmente eles nem falam em temperatura. É extração de calor, tá? E aqui é o resultado. Então, ele foi realizado em várias regiões dos suínos. E aqui eu tive o resultado, ó. Então, aqui estava o aumento e a redução que teve com a região da epiderme e derme íntegra.
Então, não teve reação de queimadura em nenhum dos suínos, tá? Só que, infelizmente, removeram para ver o que tinha acontecido com o tecido. E aqui eu tenho a ultrassonografia. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas vocês acham que aquilo ali pode dar flacidez de pele? Quem está acostumado a trabalhar com crio aqui? Não é para dar, tá, gente? Então, tem um termo que a gente utiliza na crio que chama criodemastringo. Já ouviram falar? Criodemastringo? Então, tem vários artigos científicos que comprovam que a criolipólise não dá flacidez tisular. Lógico, gente, não vou pegar uma pessoa que fez bariátrica e colocar uma crio e querer que ela fique... Impossível. Mas, a pessoa tem gordura localizada e você faz uma aplicação de criolipólise, não é para dar flacidez de pele. Pelo contrário, tem compactação de tecido e produção de colágeno. Porque, querendo ou não, gente, sem querer, eu acabo refrigerando a derme também. E eu não tenho a paniculite, que é a inflamação, eu vou inflamar a derme também, então eu tenho produção de colágeno. Tá? E após esses estudos iniciais, desenvolveram o primeiro equipamento de criolipólise, né? Então, desenvolveram um copo, e aqui no centro eu tenho o vácuo, e esse vácuo que vai aprisionar o tecido adiposo dentro desse manípulo. As placas de Pertier, cada fabricante tem essa placa de uma forma, tá? Quando vocês olham para o equipamento, e o equipamento aqui dentro ele é de polipropileno, o plástico ele é isolante térmico também. Então nunca vai chegar na temperatura que está dizendo a máquina. Por exemplo, se a máquina está falando que vai chegar a menos 15, se você isolar dentro do aplicador não for de metal, não vai chegar a menos 15, porque o plástico é isolante. Ele vai impedir o resfriamento daquela área. É mais seguro. Se for pensar, é um pouco mais seguro. É mais difícil você queimar um cliente assim. Porque tem o plástico que vai impedir esse resfriamento. Tá? A gente vai comentar um pouquinho do vácuo. A nossa máquina, quando ela estiver em resfriamento, vai acender as luzes azuis, e quando ela estiver em aquecimento, vai acender as luzes vermelhas, tá? Independente se for crio de contraste ou crio convencional, sempre vai ser essa regra. Vermelho, aquecimento, azul, resfriamento. Aqui eu tenho o mecanismo de ação da crio, que tem muitas controvérsias, né? Muitas discussões, mas o que acontece, né? Eu tenho o tecido adiposo, que no nosso estado normal ele é líquido. A nossa gordura, ela está no nosso corpo em forma líquida. Por isso, quando a gente usa calça muito baixa, calcinha muito apertada, a gente fica com 3 cinturas, não fica? Vai fazendo a cintura de tanto... Porque a gordura ela é de molda a gordura, porque ela é líquida, ela está em estado líquido. Quando eu faço um processo de criolipólise, eu vou fazer, então, o aprisionamento dessa gordura, né? Que vai ocorrer o quê? Cristalização. Então, os meus adipócitos vão passar do estado líquido para o estado sólido, vai cristalizar. Ali, não é tudo que entra dentro do manípulo que cristaliza? Não. É uma porcentagem. Não é tudo que está dentro da prega que vai cristalizar. É uma porcentagem. Não falei que fica o nosso corpo fica brigando com a máquina o tempo todo? Então, não vai ser tudo, tá? Em terceiro momento, eu vou ter a paniculite. E é aqui, gente, que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente estiver falando de pré e pós-crio. É aqui. Porque o que é paniculite? Inflamação. Então, eu vou ter, sim, processo inflamatório na área. Não tem como eu falar que eu faço uma criolipólise que eu não vou ter inflamação. Eu não tenho na hora. Mas em terceiro momento eu tenho, tá? Paniculite lobular. Processo inflamatório local devido ao frio. E em terceiro momento, a redução pelo mecanismo apoptose. Então, no início, falava-se apoptose. Hoje, no livro do Jones, Agnes, já está falando que uma porcentagem é apoptose, uma porcentagem é necrose. Porque se vocês pegarem literatura para ler o que é apoptose, não tem inflamação. É morte programada da célula.
A gente está num processo de envelhecimento de pele. Ok, nossas células estão morrendo todo dia. Eu tenho inflamação por conta disso? E isso é apoptose. Então, falar que a criolipólise só faz a apoptose não é real. Porque eu tenho a paniculite. Ó, eu tenho paniculite lobular aqui. Então, é uma porcentagem apoptose e a outra porcentagem necrose. E tem um novo termo que saiu em 2015, um artigo, só que só saiu esse artigo, que cita que a criolipólise faz piroptose. Já ouviram falar desse artigo, gente? Nunca citaram? Piroptose. Depois, quem quiser, eu tenho ele lá na HTM, eu mando pra vocês. Só que é piroptose. Piroptose. É morte da célula. Só que aí, por exemplo, na necrose... Deixa eu desenhar um pouco maior aqui. Na necrose, eu tenho o edema da célula, né? Na necrose. Na necrose eu vou ter o edema. A célula vai inchar para depois ter a morte. Na piroptose, a célula que foi atingida, ela vai formar poros. E aí ela tem a morte por formação de poros e tem inflamação por conta disso. Então, foi um artigo só. Aí ela fala assim que o termo ideal para crio seria piroptose. Porque com a piroptose eu tenho a inflamação. Eu tenho inflamação da célula. Na necrose também eu tenho inflamação da célula. Mas na apoptose eu não tenho inflamação da célula. É morte programada. Mas como só saiu um artigo até hoje, ninguém mais foi tão a fundo, a gente fala que é necrose e apoptose, tá? Eu já falei tudo aqui pra vocês, ó. Então, os triglicerídeos... No nosso corpo, ele está em estado líquido. O resfriamento, ele vai gerar uma modificação dos triglicerídeos líquidos para sólido. E isso vai gerar uma apoptose e, consequentemente, a morte dos adipócitos, tá? Então, cristaliza para depois, subsequentemente, eles morrerem. Aqui eu tenho um estudo in vitro. Foi feito em ratos, tá? Em células. O que eles fizeram? Vamos lá. Pegou 2 grupos. Um grupo, ele refrigerou esse tecido por 8 graus positivos por 10 minutos. E o outro grupo, ele refrigerou o tecido por 8 graus positivos por 25 minutos. Aqui é o grupo controle. Aqui é o grupo que foi refrigerado a 10 minutos com 8 graus positivos. Esses pontos brancos aqui, gente, é cristalização, tá? Eu quero que vocês se atentem. 8 graus positivos. Já tenho cristalização de adipócito. Com 10 minutos. In vitro, tá? Não foi feito em células, isso, tá? Aqui foram um grupo que refrigeraram, né, de ratos que refrigeraram por 25 minutos com uma temperatura de 8 graus. Esses pontos aqui são a cristalização. E aqui eu tenho a amplificação. Do grupo que refrigerou por 8 graus 10 minutos e o grupo que refrigerou 8 graus 25 minutos. Eu tenho uma cristalização muito mais efetiva, com uma temperatura de 8 graus. Fazem um teste depois. Pega uma forma, coloca água e pega uma gordura suína, um toicinho, coloca no freezer. Qual congela primeiro? Gordura, gente. Vou mais perto ainda. Carne de panela. Costela. Quando ela tá em temperatura, quando ela tá quente, ela tá assim, ó. Você consegue pegar a gordura e mexer na gordura. Quando entra em temperatura, vira um... Isso aí que entope todas as veias, viu, gente? É essa forma aí, ó. Que vocês estão vendo, que você vê na panela aquela crosta de gordura assim, ó. Vocês percebem que não precisa, né? Só vocês verem, a gente consegue ver isso, tá? Aqui eu tenho um mecanismo de ação, mecanismo celular. Então, o que acontece nas células de gordura? Tempo em tempo. Isso aqui é bom vocês se atentarem, porque aqui eu vou saber o que eu vou trabalhar e quando eu vou trabalhar com recurso terapêutico. Então, você que trabalha com pré-crio, você faz? Só pós.
tem como trabalhar com pré-crio. Vou dar um exemplo clássico. Não sei se lá no sul é assim, mas quando eu clinicava, geralmente quem buscava crio não era clientes minha, era pessoas que queriam fazer crio. Chegava lá, nunca tinha visto a pessoa. Vamos dar um exemplo de homem. Homem, ele tem a gordura mais compactada, mas também tem mulheres que têm a gordura mais compactada, mais endurecida. Clientes assim, se você pega o aparelho, coloca a cliente no aparelho e coloca uma pressão muito alta, vai sentir muita dor. O que você pode fazer? Você pode fazer um ultrassom terapêutico. Porque o ultrassom de 3 MHz, gente, ele tem o poder de maleabilizar o tecido. Então, ele vai dar uma amolecida nesse tecido. Você pode fazer o ultrassom e entrar com a máquina logo em seguida. Não tem problema. Isso é um recurso que você usaria antes de iniciar um processo de criolipólise. O que eu posso usar depois? Tirei o manípulo. Que recurso vocês fazem? Sim. O terapêutico, tá? Não é o focalizado que eu falei ontem, tá, gente? Quem tava aqui ontem, não é o focalizado, é o terapêutico, 3 MHz. Isso. Pode. Só que aí seria, se você não pode trabalhar com uma temperatura de 40 graus. Porque senão você vai endurecer o colágeno. Você vai dar efeito de contração de colágeno. Você tem que trabalhar com uma temperatura mais amena. 38... que é mais ou menos a temperatura que o ultrassom chega, tá? Quando você está em contato com o tecido. Então aqui, gente, eu tenho um relato do que acontece com o tecido fase a fase após criolipólise. Então, dentro de 3 dias após o tratamento, não há evidências de processo inflamatório local. Por isso que o livro do Fábio Borges, ele cita o seguinte: se você quiser tirar a pessoa da criolipólise e fazer uma radiofrequência, fazer uma carboxoterapia, você pode. Não é errado, é certo. Você pode. Mas também não vai pegar o aparelho de carboxoterapia e botar um fluxo de 400 e... é um fluxo mais ameno. É igual a radiofrequência, é uma temperatura mais amena. Nada de 40 graus, menos, tá? Do 7º dia, gente, mais ou menos, ao 14º dia, após o tratamento de criolipólise, há o pico inflamatório, onde os adipócitos estão rodeados por neutrófilos, linfócitos e outras células mononucleares. Nesta fase aqui, gente, deixa a cliente quieta. Não faz nada. Eu não faço nada. Tem gente que entra com outros recursos, ultracavitação, de baixa frequência, tem gente que faz várias técnicas. Eu prefiro não fazer. Vocês já ouviram falar de hiperplasia paradoxal? Que dá pós-crio? Eu acho que às vezes é muito estímulo. Tudo que você estimula demais, ele vai proteger. Certo? Vocês concordam comigo ou discordam comigo? Se discordar, pode falar, gente. Olha, no discordo, só que vocês têm que me dar uma explicação. Tá? Do 14º dia ao 30º dia, começa a ocorrer a fagocitose e os resultados começam a ficar aparentes. Então, com 30 dias, a cliente começa a perceber que ela está no resultado. Parece que reduziu. Vai ser nessa fase que ela vai falar, parece que reduziu. E, gente, aquela cliente que fala assim pra você, depois que ela fez aquilo, fala assim, passou uma semana, fala assim, a minha barriga aumentou, tô com edema. Você fala, ótimo, era isso que eu queria que acontecesse. Gente que tem essa resposta, gente, ó, é a pessoa que vai ter mais resultado com crio. Quando ela tem resposta inflamatória, porque tem resposta inflamatória, ela tem que perceber que inflamou, que deu edema. Depois de 30 dias, vão fazer a verificação da, tipo, ela vai começar a perder uma resposta, tá? Com 60 dias após esse período, a resposta inflamatória parece diminuir, com redução do volume dos adipócitos e espessamento dos septos interlobulares. Espessamento dos septos interlobulares. Então, eu tenho produção de colágeno no tecido adiposo. Então, não tem como falar que dá flacidez de pele. Sempre eu vou ter.
espessamento dos septos interlobulares. Ela percebe a região mais firme. Quando ela não vê isso, quando a gente usa um vácuo muito forte, por exemplo, que a cliente fica uma semana reclamando que está com dor na barriga. Nossa, minha barriga não posso nem relar, né? Estava dolorida. Mas não é dolorida da resposta da crio, é dolorido do vácuo. Usou o vácuo muito forte e ficou dolorido. Quando acontece isso, não é legal, gente, não é legal. Depois eu vou dar um exemplo básico, até do pump, do glúteo. Você não precisa largar um negócio lá com 400 milímetros de mercúrio. Não precisa, depois que pegou pressão, não vai soltar mais. Não solta, tá? Dúvidas aqui no mecanismo de ação? E aqui eu peguei uma tabelinha do que vários autores relatam, que é aquilo que eu falei que tem no artigo, tá? Então, imediatamente após a criolipólise, não há nenhum dano nos adipócitos. Após 24 horas e até 72 horas, a reação inflamatória pode iniciar-se. Em 7 dias, há uma paniculite intensa e desenvolve e atinge o seu pico no 14º dia. Do 14º dia ao 30º dia, os macrófagos começam a envolver e digerir adipócitos apoptóticos. E com 30 dias, a inflamação diminui, a atividade fagocitária continua, mas os resultados clínicos começam a ficar mais evidentes. E com 60 a 120 dias, a eliminação efetiva dos adipócitos e ocorre lentamente durante 90 dias, pelo menos. Por isso que o prazo final é 90 dias. Para fazer uma nova sessão na mesma região. Pode fazer. Depois de 90 dias? 90 dias. Pelo menos. Tranquilo. É que assim, gente, é que na verdade a criolipólise é um equipamento para gordura localizada. Então, se reduzir uma porcentagem de gordura e ela ainda tem gordura, e ela ainda está incomodada, pode fazer uma nova sessão. Aí você vai reavaliar a região. Reavalia, faz a prega, vê. Porque a pele muda onde faz criolipólise, ela fica diferente. O tecido ele fica diferente. Tá? Aqui eu coloquei uma ilustração do que seria uma necrose e o que seria uma apoptose, tá? Necrose ocorre por trauma. Quem estava aqui ontem, eu falei de ultrafocos. Então, eu falei que o ultrafocos, ele faz necrose por coagulação. Por quê? Eu fui lá e joguei calor na célula. Morte por um trauma. Então, a necrose, ela faz isso. É morte por trauma. Eu vou ter um aumento do volume celular, perda da integridade da membrana plasmática e reação inflamatória local. Reação inflamatória local. Se atenta ao termo, reação inflamatória local. Apoptose. Processo de morte programada. As caspases sinalizam para apoptose. O que são caspases? São proteinases que vão sinalizar que aquelas células vão morrer. Vão sinalizar. São células sinalizadoras. Vão sinalizar que aquela célula lá já deu o prazo de vida dela, tem que morrer. Tá? Vai ter liberação de conteúdo celular em corpos apoptóticos sem ruptura da membrana. Aqui eu tenho degradação, aqui não. Aqui vai ter corpos apoptóticos, a célula vai evoluir, vai se subdividir em vários corpos. E remoção dos restos celulares por fagocitose, sem inflamação adjacente. Então, eu não posso afirmar que a criolipólise faz só apoptose. É que eu sei, o cliente, o cliente, ele acha que quando você fala necrose, ele imagina que seja em perna. Tem que explicar que é a necrose celular. Necrose celular, não está acontecendo nada externamente. Uma necrose é horrível de ver mesmo, se ele imaginar. O que é necrose? Procurar necrose na internet, vai parecer aquelas pernas amputadas, preto, fétido.
Fala, então fala. Para eles você pode falar que é apoptose, mas você tem que saber que não. Você tem que saber que faz as duas coisas. Quem não precisa saber disso? Quem tem que saber é vocês. Aqui, ó, o artigo de piroptose. Então, o que acontece, ó? Aí eu fiz um comparativo no quê? Na apoptose e na piroptose. Esse artigo, ela foi muito a fundo. O que ela fez? Como acharam essas caspases que vão sinalizar a morte celular, ela foi lá e viu quais seriam as caspases da apoptose, que são a caspase 3, 6, 7, 8, 9 e 10, e viu quais eram as caspases da piroptose, que é a 1 e 11. Então, aqui está a principal diferença nas caspases, essas proteinases sinalizadoras. Por quê? Na piroptose, eu vou ter poração da membrana, aquilo que eu mostrei para vocês aqui. Eu vou ter poração da membrana, citocinas inflamatórias, encolhimento do núcleo celular com dano no DNA e fagocitose por macrófagos. Já na apoptose, é membrana celular íntegra, ausência de inflamação prévia e fragmentação celular em corpos apoptóticos, fagocitose por macrófagos. Por isso que ela cita que o melhor termo, né, para se usar em criolipólise seria a piroptose, mas só saiu esse artigo, ninguém estudou mais a fundo. Então, assim, eu cito, mas também não vou falar concordar 100%, porque até agora não saiu mais nada. Só saiu esse artigo, tá? Depois, quem quiser, no final da aulinha, vai ter meu e-mail. Se vocês me cobrarem por e-mail, eu mando pra vocês na íntegra, eu mando o artigo inteiro, tá? Tá tudo em inglês, tem que traduzir, tá, gente? Vamos ver se vai passar? Aqui é um artigo que eles mostram os macrófagos fagocitando restos celulares. Olha que bonitinho. Mas não é tão rápido assim não, tá? Porque se fosse tão rápido, a gente teria uma resposta super rápida em criolipólise, né? Aí eu trouxe pra vocês verem. A higienização da área lesionada, tá? São mecanismos de defesa do corpo. Por isso que não tem o extravasamento de triglicerídeos para a circulação. Tem vários artigos. Eu estou testando na aula alguns artigos que mostram, foram colhidos exames, né? Não teve alterações nos níveis, nem de colesterol, nem de triglicerídeos. Então, para aquelas pacientes que têm esse problema, a máquina é mais segura do que você fazer um ultrassom terapêutico, por exemplo. Parece que não, né? Fala, nossa, mas não, é. Parâmetros recomendados na literatura. Vamos lá. Quando você adquire a máquina da HTM Build Shape, vem 5 mantas. Acompanha 5 mantas, tá? A manta que a gente aprovou para ir no equipamento foi a Ice Protect. Então, é assim, é uma manta que a gente gostou bastante, tá? Porque, assim, a gente não obriga a usar essa. Vocês têm que utilizar uma manta que tenha Anvisa. Porque se acontecer uma intercorrência, tá certificada na Anvisa, tá? Porque tem algumas mantas que elas são finas. E aí, às vezes, dependendo da pressão do vácuo que você inicia a terapia, pode romper. E aí, a pele do cliente fica exposto e... Uso único, região. Usou na região, ela vai fazer abdômen, flancos e costas... Ela vai usar 1, 2, 3, 4, 5 mantas. Nada de pegar essa manta aqui e colocar pra cá. Nada de cortar a manta. Tá? Não façam isso. À noite, ok, vou remover. Passa um alquim na região pra tirar esse creme. Tira. Não deixem. Tá? Parece uma coisa boba, mas às vezes pode acontecer uma queimadura por conta disso. Tá? Vou posicionar o equipamento na região de tratamento e vou fazer a sucção. Essa imagem aqui, gente, eu sei que o cliente quer ver essa imagem, né, às vezes. Se não vê, fala que a máquina não funcionou, né? Por exemplo, a crio de contraste, você não vê isso. Não, quando você faz você solta, né, o aplicador da região, a pele está íntegra. Porque eu tenho um aquecimento final.
Então, por eu ter o aquecimento final, quando eu solto o aplicador, a pele volta ao normal. E tô pra falar pra vocês, gente. Quem trabalha aqui vai concordar comigo. A criolipólise, ela dá muita sensibilidade. Falar que você consegue fazer uma modeladora pós-crio, mentira. Que a gente não aguenta. Dependendo do tempo de resfriamento que ela ficou. Tempo que ela ficou exposta ao frio, né? Então, no caso da de contraste, a cliente consegue relar a mão na barriga da cliente. Até forte. Porque ela tá com a sensibilidade normal. Ela volta a sentir normal. Fica sensível, não fica? Eu sei, eu trabalhava com esse tipo de crio. Tá? Então, fica sensível. Então, não é tudo que você consegue fazer naquele momento. Certo? No caso de contraste, não vai ter esse aspecto aqui de picolé, que a gente fala, né? Essa imagem aqui eu peguei do livro do Borges. Então, ele mostra aqui ele fez a histologia, né, para ver o tecido da membrana. Quais são os mais indicados, tá? O C, o D e o F. Tá? Mas tem no mercado assim, tem no mercado assim, tem no mercado assim. É o tecido da manta esse aqui. Da manta. Não, aqui é que assim, essa imagem que eu tirei do livro do Borges e coloquei o que estava escrito na ilustração. Qual que é as mantas que ele indica? Que a gente é melhor para utilizar em criolipólise. Seria a manta número C, a D e a F. Que os tecidos estão mais juntos. Vocês podem ver que a E, a A e a B são mantas mais finas, então são mais separados. A chance de ter uma intercorrência, de quando você posicionar o equipamento no cliente, fazer a sucção, Dá. Eu falo porque quando a gente foi lançar a máquina, a gente testou várias mantas. Várias mantas. Tinha uma que a gente fazia assim, ó. Por isso aqui, a manta... Que nem essa aqui a gente também indica, que essa daqui vai sair... Essa aqui vai parar de fabricar, mas é muito boa também. Ela é muito boa também. Não é tão grossa como essa. Essa aqui é mais grossa. Só que também ela não é também tão fina. Indica as duas. É que essa daqui vai sair. Vai ter mais registro na Anvisa. Vai parar. Tá? Porque ela tá registrada como lenço emoliente. E pra Anvisa tem que estar como manta. E aí, como é uma burocracia para mudar a certificação, eles vão acabar parando por um tempo, acredito eu. Depois acho que volta, tá? Até conseguir certinho a regularização. Mas é uma manta muito boa. Também indico. Te indica lá. Esse artigo aqui, eles fizeram um teste para ver quanto tempo a pele, isso aqui só no resfriamento, tá? Quanto tempo a pele demorava para voltar ao estado normal sem a gente colocar a mão no cliente. A gente foi lá e fazer a massagem, manipular o tecido. Demora em média, gente, 6 minutos. A cliente aguentava ficar com a barriga assim? Esse negócio duro, congelado? O que ela mandava a gente fazer? Ai, tira isso aqui de mim, né? Ai, manipula isso aí, eu tô com aflição, não posso nem olhar na minha barriga. Não era, gente? E a gente ia lá com a mão e... Eu nunca fiz massagem forte, sempre manipulei, fiz ela fazer só assim, porque é o que ela aguentava, ó. Dedinhos. Você consegue fazer massagem? Nossa, eu não conseguia. E aí eles começaram a perceber que quando eu estimulava o tecido com massagem, eu estimulava a reperfusão. E na reperfusão, eu melhorava a porcentagem de redução da gordura no resultado final. Então aqui é um gráfico, gente, ó. Um lado foi feita a massagem, outro lado não. O verde aqui, ó, foi o lado que foi feita a massagem. Então a redução foi mais efetiva do que o lado que não foi feita a massagem. Aqui o artigo. Observem. Foi feita a criolipólise por 1 hora de um lado e depois mais 1 hora do outro lado. Quer dizer, o aplicador, o equipamento tinha um manípulo. Tá? Após a remoção, foi feita uma massagem de 1 minuto em um dos lados. O outro lado não fez nada, deixou a pele voltar ao estado normal sozinho. Tá?
Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vou mostrar o gráfico primeiro. Aqui é o gráfico. O vermelho, o lado que foi realizada a massagem. E o verde, o lado que não foi realizada a massagem. Olha o gráfico. De redução, tá? O roxo, o lado onde foi realizada a massagem. E o lado onde não foi realizada a massagem. Após 4 meses, tá? Olha a imagem. Olhando a imagem, dá pra saber o lado que foi feita a massagem e o lado que não foi feita a massagem, não dá? É que eu tô muito perto aqui, tá ruim pra eu ver, mas dá pra ver, não dá? Ó, aqui é antes. Olha aqui esse lado, em comparação a esse. E aí, o que o pessoal fez? O que seria aquilo de contraste, então, né? Eu já falei lá no início, né? Seria nada mais é do que um pré-aquecimento, um resfriamento e um pós-aquecimento final, que é o que a gente faria com a mão. A máquina vai e faz de forma automática, tá? A nossa máquina chega até menos 11, tá? Se você quer trabalhar com uma temperatura até menos 11, você consegue trabalhar naqui também. Alguém aqui trabalhou com crise de contraste? Já trabalhou? Você já? Gostou? Teve resultados? Em comparação com o resfriamento? Que bom. Foi nossa máquina? Eu já vou explicar pra vocês. Eu coloquei uns gráficos aí pra explicar. Esse aqui, ó, o Hernan Pinto, ele é o precursor da técnica de criolipólise. Então, ele estuda essa técnica, gente, desde 2014. Então, não é uma técnica recente. Pra nós, sim. Pra eles lá, não. Então, desde 2014, ele estuda a técnica. Vocês estão com frio, gente? Com calor? Cadê o... Até eu tô com calor. Tá? Então, a gente dá ao vivo. Por que a gente usaria um aquecimento pré? Porque o calor, ele tem a capacidade de aumentar a extensibilidade das fibras de colágeno. Então, para aquela cliente que tem gordura mais compactada, vai amenizar. Uma outra dica. Eu não falei para vocês que a máquina ela tem o modo pulsado? Aí é questão, gente, de... Por isso que eu falo, a gente tem que relar a mão no cliente, não adianta. Rela. Toca pra sentir. Por quê? Dependendo do tipo de gordura que o cliente apresentar, você não precisa colocar a máquina no modo contínuo com pressão alta. Começa com uma pressão alta e muda para o modo pulsado e diminui o vácuo. Por quê? O aparelho ele vai fazer isso aqui, ó. E quando ele faz esse movimento aqui, com o aquecimento, ele deixa o tecido mais maleável ainda. Que quando mudar para o resfriamento, vocês podem deixar no contínuo e com isso vai puxar uma prega um pouco maior. Quando você faz sistema de pulsado. Só que isso aqui é questão de avaliação. Tem que avaliar o cliente. Toca no cliente, vê. Homem sofre muito com criolipólise quando vai fazer, sente muita dor. Eu fiz, tem resultados ótimos. Homem que tem mais tem resultado com criolipólise, só que sente dor, porque eles têm a gordura mais compactada. Então, pra que deixar o coitado lá sofrendo se a máquina tem recursos pra amenizar isso? Amenizam. Coloquem menos vácuo. Ponha no modo pulsado pra amenizar. Ai, mas quanto de pulso, Aline? Depende da pele do cliente. A mesma coisa o pump, tem que trabalhar modo pulsado, não tem? Eu tenho que avaliar o tipo de pele do cliente para colocar. É 35 pulsos? Não. É 40 pulsos? É 20 pulsos? De acordo com a pele do cliente. A mesma coisa com o crio. Então eu tenho que avaliar. Tá? Então o aquecimento pré ele vai ocasionar o quê? Um maior conforto, vai aumentar a maleabilidade do tecido, vai aumentar o número de adiposes que serão cristalizados, porque quando a gente entrar na crise de contraste, vocês vão entender que essa resposta que a gente dobra o resultado da crio convencional porque eu faço reperfusão, eu refaço o retorno sanguíneo mais rápido, com o retorno sanguíneo mais rápido eu estimulo maior morte celular. Só por isso. E quando eu faço um aquecimento inicial, gente, eu também é um termo que chama temperagem.
Eu vou ter um choque térmico no tecido que eu vou conseguir estimular maior morte celular por conta disso. Temperagem. Geralmente quem usa muito isso aí é essas indústrias alimentícias. Tira o produto quente e joga na câmara fria. Temperagem. Tá? E o aquecimento pós? Eu vou ter restauração de sangue após a criolipólise. Eu vou aumentar a inflamação. Porque eu não pus calor, não joguei calor. Joguei calor rápido. Eu vou produzir matriz de radicais livres de oxigênio. Eu vou ativar as enzimas proteolíticas caspases. Lembra das caspases que eu falei lá no início pra vocês? Que são proteínas que vão sinalizar a morte. Quando eu estimulo o aquecimento final, eu vou estimular quem? Essas proteolíticas aqui caspases. E elas vão falar assim, ó, mais célula lá tem que morrer. Porque eu aqueci rapidamente o tecido. Então, mais células precisam morrer. E aí eu vou ter a morte celular adipositária. Certo, gente? Dúvidas? Entenderam? Por que usa de contraste? Por que melhora o estado é mais efetivo? Hã? Sim? Depois, se quiser, eu mando a aulinha pra vocês, tá, gente? Se precisar da aulinha, eu mando pra vocês. Esse estudo aqui foi o primeiro estudo que o Hernan Pinto fez para descobrir a técnica de criolipólise. Por quê? Ele teve que ver o tempo. Qual seria o tempo o tempo efetivo de aquecimento? Qual seria o tempo de resfriamento? Qual seria o tempo final de aquecimento para eu ter um resultado satisfatório? Esse estudo foi feito in vitro, tá? Ele pegou o grupo MBT e o grupo pré-zero. E ele subdividiu esses grupos. O grupo MBT foi só um resfriamento a 8 graus positivos por 30 minutos. Eu quero que vocês atentem o tempo, tá? 8 graus, 30 minutos. Observe que não teve aquecimento inicial, tá? Aí ele pegou esse grupo e subdividiu em dois. Um grupo ele aqueceu no final por 10 minutos em 38 graus. E o outro grupo ele aqueceu a 40 graus por 10 minutos. Ele subdividiu. O grupo pré-zero, o que ele fez? Ele aqueceu no início por 5 minutos em 40 graus. Refrigerou em 8 graus por 30 minutos, depois ele subdividiu. Ele fez um grupo pré-38 com um aquecimento inicial de 5 minutos em 40 graus, 8 graus positivos por 30 minutos e trabalhou com 38 graus no final por 10 minutos. E o outro grupo ele fez a mesma coisa, só que no final ele aqueceu por 10 minutos em 40 graus. E aí ele viu o resultado, tá? Depois desse estudo, o grupo que teve mais resultado foi o grupo pré-38, que foi o grupo que ele fez isso aqui, ó. 5 minutos em 40 graus. Depois, 8 graus por 30 minutos. E no final, 10 minutos em 40 graus. Ele levantou essa hipótese aqui, de acordo com aquele estudo, com esse estudo aqui. Então, esse grupo aqui foi o grupo que teve mais resultado. Teve uma redução de 2,5 vezes maior do que o MBT. Aí o que ele fez? Vou fazer em humanos agora. Fiz in vitro, vou replicar isso em humanos. A técnica deles lá, gente, eles trabalham com 8 graus, tá? Eles não trabalham com temperatura negativa, lá na Espanha. Eles usaram a técnica deles, que não tinha nem o aquecimento inicial e nem o aquecimento final, e fez o que ele replicou o que ele fez in vitro. Ele foi lá e replicou. O que ele teve de resposta in vitro, ele fez em humanos. Ele fez um aquecimento inicial de 5 minutos em 40 graus. Depois ele fez um resfriamento de 8 graus por 10 minutos e um aquecimento final em 38 graus por 10 minutos. Em comparação com essa crio aqui,
que é a convencional deles, o grupo teve uma redução de 42,45% a mais do que a técnica convencional. Por isso que a gente fala que a técnica depois ela dobra o resultado, por conta disso, tá? E aqui eu tenho a crio de contraste. Então, na crio convencional, eles citavam o quê? A redução da convencional era de 20% a 25% de gordura na área tratada. A crio de contraste, ela vai ter um resultado 20% a mais. Então, ela vai ter uma redução de 40% a 45% de redução. Consiste num pré-aquecimento do tecido antes do seu resfriamento. E, ao final da área tratada, é novamente aquecida para imediata reperfusão. Tá? O Build Shape foi o primeiro equipamento de criolipólise nacional a fazer criolipólise de contraste. A gente tem outras marcas que fazem também, mas a nossa foi a primeira a conseguir a Anvisa, tá? O equipamento, ele vai ter o modo pulsado e o modo contínuo. E o legal da máquina, depois que você programou o cliente, você colocou o cliente em sucção, todos os parâmetros que vocês quiserem alterar com a máquina em funcionamento, vocês alteram. A máquina ela não fica travada. Eu comecei a fazer o cliente em 8 graus. Nossa senhora, mas eu acho que não vai dar resultado porque ele tem muita camada de pós. Eu quero colocar menos 11. Não precisa desligar a máquina. Você vai lá, clica na temperatura e diminui a temperatura. Ou, né, vice-versa. Então, você fica livre. Comecei a fazer pulsado. Nossa, mas vou ter que fazer contínuo, porque maleabilizou demais. Tá querendo cair o aplicador agora. Tem como você colocar no modo pulsado, no modo contínuo. E tem máquina que trava. Eu falo que eu trabalhei com criolipólise. Outra coisa legal do nosso equipamento. Quando vocês preparam a região, acoplam ou manipulam no cliente, no paciente. Primeiro de tudo que eu vou acionar é o vácuo. A terapia não vai iniciar. A terapia vai iniciar quando vocês quiserem que ela inicie. Porque comigo acontecia isso. Às vezes eu posicionava o cliente, eu fazia a sucção, estava torto. Aí tinha que desligar a máquina, reprogramar o aparelho de novo e colocar de novo. Porque o tempo já estava correndo. A nossa não. Você aciona a sucção primeiro, depois aciona o start. E aí continua a terapia. Isso eu acho que é uma coisa muito válida para quem trabalha com criolipólise. Parece que é uma coisa boba, eu tô falando, mas quem trabalha fala assim, nossa, graças a Deus fizeram isso. Porque ajuda muito. Eu sei que quando você não tem um equipamento, você vai alocar um equipamento, é correria. É uma atrás da outra. Uma deita, outra vai, outra coloca, põe. Então o certo é fazer a avaliação antes. Vem um dia antes, deixa eu te avaliar antes. Já deixa a fichinha da cliente meia pronta. Mas não deixem de avaliar o cliente. Por isso que a crio tem várias reações, contraindicações, que eu falo que tem contraindicações que nem precisaria ter. Eles têm por medo, por respaldo, por cuidado. Porque tem contraindicação que, tipo, não faz sentido ser contraindicado, entendeu? Aqui o aplicador do equipamento, então é uma telinha de touchscreen também. Você consegue dar os comandos todos no aplicador, tanto do vácuo, para pausar, para iniciar, tudo, tá? Ou você consegue dar no próprio equipamento. A máquina, ela vai até 70 kPa. Eu vou ser sincera, eu nunca iniciei ninguém com 70. Nunca. Porque a máquina, ela já vai me indicar um kPa. Geralmente ela me indica 50 kPa. Eu sempre inicio com 50. Mas depois eu abaixo para 10, 15, no máximo. Ah, Aline, mas é sempre assim? Não. Uma gordura mais compactada, você tem que largar uma pressão um pouquinho maior, porque ela tende a soltar. Uma gordura mais maleabilizada, você consegue deixar um kPa menor. Teve uma moça que eu deixei 5 kPa. Consegui deixar. Quando eu tirei, tava íntegra a pele dela. Íntegra. Nem marca tinha. E o que eu queria atingir, atingiu. Puxou. Tá? Quando você compra... Oi? Pergunta?
Eu sei, eu também fazia isso, mas... Gente, é assim, ó. É o que a Patrícia explicou hoje de manhã. Vocês, quem não estava aqui. A pele, ela tem uma fisiologia de estiramento de tecido. Tudo que você ultrapassa isso, você lesiona. Vamos falar do pump, vai. Vou dar o exemplo do pump. O pump, depois que ele fez a pressão negativa e entrou pele para dentro do pump, você pode colocar no 0, não solta. Para soltar, você tem que botar o dedo, dar uma pressão ali para entrar o ar para sair. A crio é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não tem o porquê deixar o negócio lá assim, ó. Eu deixei 5 já, depende da cliente. Já peguei uma cliente que ela tinha uma flacidez de pele, porque ela reduziu o peso, já tinha gestação, então ela tinha uma flacidez considerada, então a pele dela era mais amolecida. Eu consegui fazer a terapia dela com 5 kPa. Se eu tirasse os 5, eu ficava 0. Mas é avaliação, é ver a pele. Não precisa deixar no máximo, gente. Não precisa. Não vai implicar no resultado final. Não vai. Não vai. Por isso a gente fala que a crise da flacidez. Aí você pode perguntar, não, eu trabalho com 70. Se a máquina vai até 100, eu vou até 100. Porque tem máquina que trabalha com porcentagem. Se a máquina vai até 100%, não, eu faço 100%, todo mundo. A pessoa tá lá assim, ó. Pode fazer, eu aguento. Porque nesse caso, não é a crio propriamente dita que causa a flacidez tisular. É o modo que você opera a máquina. Perfeito, é isso mesmo. Você entendeu. É isso. Tá? Então vocês vão avaliar. Por exemplo, o aplicador da nossa máquina é transparente. Como eu sei a pressão ideal? Então eu fiz uma pressão negativa, puxou. Eu vou olhando aqui, ó. Eu vou diminuindo e vou olhando. Quando a pele solta um pouco, eu aumento 1 e deixo. Ali é a pressão ideal. Tá? Dúvidas? Quando você compra a máquina, vem 3 aplicadores, o pequeno, médio e o grande. Então, quando você adquire a máquina, você já acompanha os 3. E tem o grande plus, que você compra como opcional. Só que, gente, juro, é desse tamanho. Eu fui testar a máquina, gente, não cabia em ninguém. Não, você não tem noção, é muito grande. Não cabia em ninguém. E ela tem 4 placas de Pertier. Só pra você ter noção também do aplicador. Tem 4. 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Aí quem quer comprar, compra como opcional, mas não acompanha a máquina, tá? Dúvida, gente, com a pressão, em relação à pressão? Vocês entenderam? Quem estava trabalhando com pressão alta vai mudar o jeito de trabalhar agora? Vocês entenderam? Vocês têm que entender, gente. O legal é entender, para conseguir fazer. É, né? Não, acho que a maioria agora que está trabalhando com CRIO, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com CRIO, foi quando a CRIO veio para o Brasil. Eu tive treinamento com quem locava a máquina. Eu não tive um curso. Faz assim, tá, Aline? Eu falei, tá. Fui induzida a fazer do jeito que estava me ensinando. Agora que tá mais assim, mas quando na época que eu comecei a fazer CRIO, não era que nem tá hoje, gente. Era poucas pessoas conseguiam alocar a máquina. Não era que nem é hoje, que tá, né? Expandiu bem mais. Tá? 2. Menos que 2 não pode fazer. Sabe por quê, gente? Vai queimar a pele, gente. Não sabe assim. Eu acho que é muito risco pra pouco, entendeu? Vai fazer ultrafocus. Quem pode fazer? Tá? Os aplicadores, pequeno, médio e grande. Tá? Aqui eu fiz um vídeo de manuseio do equipamento, tá? Tem a opção de sexo masculino e sexo feminino, que eu acho super legal, porque os homens também procuram bastante o recurso. Aí eu vou salvar o protocolo.
Você tem como você personalizar, ó, eu tô alterando, ó. Então eu clico na temperatura, altero. Cliquei no tempo, tô alterando. Vou na temperatura. E estou montando um protocolo personalizado, sem usar os protocolos que tem na máquina. Aquecimento final. Vou salvar, ó. Vou mexer no capiar. E eu nem coloquei na cliente ainda, tá, gente? Eu só tô simulando. Vou salvar. Oi. Eu já fiz no máximo 3. Tem literatura que tá indicando já sim, 3. Tem literatura que tá indicando. Até por questão de inflamação de tecido, né? Você gera uma inflamação. Ah lá, tá vendo que não acendeu uma luz? Porque eu só puxei, fiz só vácuo. Agora acendeu lá, agora eu apertei o start na máquina, aí vai acender a luz. Primeiro eu posiciono, puxo, agora eu vou arrumar lá, ó. Então tem que ter sempre manta pra fora. Não pode cortar, aí fica no mínimo ali, não pode, tem que ter sempre manta sobrando. Foi um vídeo caseiro, viu, gente? Tá lá no HT, a gente mesmo fazendo. Ficou meio tremido. A tela de programação. O resfriamento. Então eu sei que tá resfriando porque fica azul. E o aquecimento final. Oi. Quem tem estria, se for muita estria, é perigoso queimar, porque a pele é mais sensibilizada. A chance de você queimar uma pele com estria é mais fácil, bem mais fácil. Porque pensa assim, ó, a pele que tem estria, eu tenho rompimento de fibra ali, então a pele ela é totalmente maleável. Interna de coxa, eu vou cair no interno de coxa de novo. Aqui. Cuidado. Ah, ela tem uma estria. Tá, mas eu já peguei uma cliente uma vez, que até eu falei pra ela, pode tirar uma foto da sua barriga? Porque eu nunca tinha visto daquele jeito. Ela tinha estria de 2 dedos de largura. E diástase. Que é o que a gente falou, diástase. Ela tinha diástase. Tá? Pode estar inclinada. E a colocação do aplicador, gente, é assim, ó, eu coloquei desta forma, mas o certo é vocês avaliarem a gordura do abdômen da cliente. Porque a gordura ela é moldada, dependendo de como a cliente usa a roupa, a gordura tá acomodada de uma forma. Não, contraindicado. Vou falar depois das nossas contraindicações. Tem gente que põe o aplicador assim, ó, que você avalia a cliente, ela tem mais gordurinha assim. Não, tem gente que é aquela gordura arredondada no centro, aí põe assim. A colocação vai de acordo com o que vocês estão olhando. Então, assim, ó, dica. Caneta dermográfica. Vem aqui, cliente. Deita ela lá. Porque em pé a gente vê tudo, né? Vem aqui. Deita ela lá. Marca a região que você vai colocar o aplicador. Depois que deitou, você... Eu já vi gente colocando sentado no abdômen. A gente senta, aí faz dobra, né? Pega o aplicador e coloca. Puxou, aí ela deita. Eu fui num curso que a menina ensinou assim. Mas, se vai colocar do jeito que seja mais fácil. Eu nunca fiz sentada. Eu acho que é muito desconfortável. Dá aflição. Mas, pode fazer, não tem problema. É, não, ela marcou em pé, aí ela abriu pra cliente sentar. Senta. Não, aí é ruim. Eu já fiz em mim uma vez, é horrível. Aí você senta, aí faz a dobra. Aí pega o aplicador assim, ó, coloca aqui e puxa. Aí deita. Depois que puxou... Não. Depois que... Pensa assim, ó, depois que pegou pra soltar, só você pegou e jogou no ar. Certo, gente? Aqui é a tela do equipamento. Gente,
Ó, a máquina, ela possui protocolos pré-programados. O que é esses protocolos? Tudo que tem de artigo científico na literatura tá na máquina. Até quando a máquina foi lançada. Tudo que saiu depois que a máquina foi lançada não tem. Tudo que tinha antes está na máquina. Tem tudo quanto é tipo de crio aí. Crio de mastringo, tem tudo. Tudo que vocês quiserem trabalhar tem na máquina. E tem a opção de salvar os protocolos. Dá para salvar, ó. O pessoal fez um teste no software, colocaram mais de 300 nomes na memória da máquina. E fica salvo. E o mais legal ainda do equipamento, que eu acho fantástico, dependendo da região que você coloca na máquina, ele vai indicar os protocolos referentes àquela região. Por exemplo, se você catar um interno de coxa, não vai ter muito protocolo para trabalhar com temperatura muito negativa. São temperaturas mais amenas. Vai dar briga aqui para fazer prática hoje. Então, aqui é a tela inicial da máquina. A cada 5 aplicações, o aparelho vai pedir uma autodrenagem. Aí você drena o sistema. Ah, Eli, mas e se eu quiser drenar toda vez? Pode também, nada impede. Eu faço isso. Toda vez que eu uso a máquina, eu vou lá e faço uma autodrenagem. Uso a máquina, autodrenagem. E aqui atrás tem um filtro. Depois vai filmar, viu, gente? Só mostrando pra vocês verem. Tem como tirar o som, então quando você clica ela vai fazendo os barulhinhos, tem como você tirar esse barulhinho também se quiser. Drenando o sistema, gente, vai dar uns 15 segundos mais ou menos para drenar o sistema, é muito rápido. Eu prefiro drenar cada aplicação, eu, Aline, mas se vocês não quiserem não tem problema, não vai danificar o equipamento. A cada 5 aplicações ele vai pedir uma autodrenagem, você coloca que sim, aí ele drena. Tem máquinas que, eu trabalhava com uma máquina que um dia eu até assustei, eu falei, gente do céu, é alguma coisa acontecendo com a máquina, porque eu tava fazendo a aplicação, deixei a máquina lá em repouso uns 3 minutos, daqui a pouco a máquina começou a autodrenar, mas não deu aviso nenhum na tela, a pessoa começou sozinha a autodrenar. Eu falei, gente, tá funcionando sozinha. A máquina, ela avisa, tá? Ela vai aparecer uma mensagem na tela. Não é alma penada, tá? Tranquilo. Quando você conecta, antes de ligar a máquina, então você tem que avaliar o cliente antes, avaliou. Vou trabalhar com o médio, já conecta o médio. Por exemplo, depois liga a máquina, porque aí ele vai identificar o aplicador médio. Não dá para ligar a máquina sem estar com o aplicador conectado. Telinha para sexo feminino. Não vai clicar na imagem azul, vai clicar nos nomes, tá? Clicou nos nomes, ele já vai abrir os protocolos relacionados àquela região. E para o sexo masculino, as possíveis áreas para homens, tá? Só que assim, o aplicador que tem na máquina, eu acho ele grande. Porque quando eu fui testar a máquina para fazer empapada, eu peguei uma Hiper Mega Blaster papada. Não era uma papadinha, era uma papadona, papadona. Hã? Sim. Oi. A gente está desenvolvendo um aparelhinho, um aplicadorzinho menor. Eu acho que o ano que... Isso, eu acho que o ano que vem... Hã? Mas aí, ó, outra dica, essas áreas, por exemplo, ó, essa área, culote, são áreas que tem que trabalhar no modo pulsado, porque são áreas muito vascularizadas. Fica uma petequia e fica uma semana aquela marca no rosto do cliente. A gente está desenvolvendo um aplicadorzinho menor lá na HTM, porque esse que tem na máquina, ele é muito grande. Não é que não consegue, você consegue pegar, só que a pessoa ela tem que ter realmente papada. Porque que nem a gente vai falar, acho que amanhã de radiofrequência, às vezes a pessoa... Eu mostrei ontem também numa imagem do Ultrafox. A cliente, às vezes, ela acha que ela tem papada. Ela é flacidez de pele, não é gordura. E tem gente que tem gordura, tá, gente? Não é regra isso aí, tem que avaliar, palpar. Mas esse aplicador, ele não é muito... tem que ser uma papada grande pra pegar. É ruim pegar uma papada mais ou menos.
3 no máximo. 3, mais ou menos. É o que tá dizendo em literatura já, tá? No livro do Jones, acho que tá falando... É por região, tá? Abdômen superior é um, abdômen inferior é outro. Só que assim, gente, eu nunca faço abdômen superior e inferior junto. Não dá. Ó, pensa comigo, vocês colocaram o aplicador assim, ó. Coloca um aqui e um aqui. O meio fica sem fazer. Ao mesmo tempo, não dá pra trabalhar. Eu faço um, tirou, vi a marcação que fez, posiciono mais perto, coloco o outro. Flanco, tudo bem, 2 de uma vez. Aqui, também, pulote também. Mas abdômen eu nunca fiz. Por conta disso. O meio fica sem fazer. Aí reduz aqui e fica gordurinha no meio. Ou só se você colocar assim, né? Um aqui, outro aqui. E depois faz um aqui. Aí daria 2 assim e depois um aqui no centro. Aí até daria. Cuidado com hérnia. Quem tem hérnia não pode fazer crio. Até por conta do vácuo. Hérnia. Tela de programação da máquina. Muito simples. A máquina ela é muito simples mexer. E um outro diferencial da HTM. O equipamento ele tem um recurso info. Então, pegou o equipamento, não conversou com ninguém da consultoria da HTM, não ligou pra gente pra perguntar, tirar dúvidas, ligou a máquina, clicou no info, a máquina ensina passo a passo como mexer no equipamento. É um manual dentro da máquina. Todas as máquinas têm isso da HTM. Eu falei, daqui uns anos a máquina vai ser um robô, vai falar com você, tá errado, não faz assim, não, para, vai queimar, tá? Então, ó, aquecimento inicial. Por exemplo, eu comecei a fazer uma crio de contraste. Aí a cliente, porventura, chegou atrasada. Você fala assim, nossa, não vai dar tempo de fazer a cliente. Mas eu já programei ela para crio de contraste. Só vocês virem aqui no tempo, ó. Clica aqui, a máquina em funcionamento. Clica aqui, 0 tempo. Zerou o tempo, a máquina vai terminar o resfriamento e vai desligar. Não precisa se desesperar, ainda não, se agora programei, vai atrasar outra cliente, porque ela chegou atrasada. E vou falar mais, a crio de contraste, o tempo dela total é 45 minutos. Usando a técnica do Hernan Pinto. Se vocês quiserem fazer uma outra técnica, aí fica a critério de vocês, tá? Os métodos. Então, todos os tipos de crio que tem artigo científico tá na máquina, tá? Todas as convencionais, todas as de contraste. E aqui, ó, esses gráficos eu tenho no recurso info. Então, no recurso info da máquina, eu tenho os gráficos, mostrando as temperaturas. Convencional espanhol, que é só resfriamento. Convencional americano, que é só o resfriamento. Convencional brasileiro. Asiático. Depois a localidade de dermastringa, eu vou falar um pouquinho lá na frente pra vocês, que é o caso da flacidez de pele, que não dá. Tem alguns artigos também que cita esse termo. A adiposidade localizada do picolé, adaptado por HTM, sei que a gente adaptou, porque tem gente que quer ver o picolé. Mas olha o tempo que eu deixei, 35 minutos, não deixei 1 hora. Risco de queimadura, tá? Contraste espanhol, que é 5 minutos em 40, 8 positivos por 30 e 38 por 10. Contraste adaptado por HTM, que adaptou essa metodologia. Drenagem linfática, adiposidade localizada, a gente usa o modo pulsado nesse que a gente inventou, tá, gente? Esses testes, a gente fez testes lá e colocamos esses modos aqui, para poder usar o modo pulsado. Celulite, a gente usa modo pulsado também, ó, no aquecimento inicial e no aquecimento final. Modo pulsado. E faz o contraste. Protocolos, então eu consigo salvar o protocolo e armazenar. Não quero mais, a gente não vai voltar nunca mais na minha clínica. Eu posso deletar, eu vou lá e excluo. Entendeu? Não sou obrigada a ficar. Resultados do nosso equipamento. Vamos lá. Sei que eu tenho que explicar, porque tá bem, esse tá bem legal.
Observe a imagem. A gente fez 2 testes, um em homem e um em mulher. A gente fez em região de flancos, tá? Então, do lado direito, antes, durante e após. Olha o tempo. 2 meses. Eu não cheguei nem a dar um intervalo a mais. Não dei nem 90 dias, 60 dias. Não dei nem 90 dias. Tá? Aqui é a ultrassonografia. Então, a gente pegou, demarcou a região, levamos numa médica para a médica fazer a ultrassonografia. Sempre foi a mesma médica para não dar divergência de resultado. Antes da terapia, ele estava com 4,82, ele passou para 2,05. É isso? 0,5, gente? Ele estava com 3,22, eu acho. Passou para 1,34. E de 1,38 ele passou para 0,74. Contraste, tá? Ele usou o método espanhol de contraste. Ele teve uma redução de 56%. Só crio. Só crio. A gente queria ver só com a crio, sem nada, sem pré e pós. Não, ele não é que ele comeu o que ele queria, ele manteve a alimentação dele. Eu falei, ele não vai ganhar peso pelo menos, mas se mantém. A gente queria ver se realmente dava resultado. Aí o outro lado, ele ficou bravo porque ele ficou manco. A gente fez o método brasileiro convencional. Então eu refrigerei o tecido dele por -7 por 1 hora. Só resfriamento. Do outro lado. Olha o resultado. Reduziu? Reduziu. Tá? Então ele passou de 1,77 para 1,45. De 5,11 ele passou para 1,54. E de 4,06 ele passou para 2,43. Ele teve uma redução de 50%. Com a crio normal, convencional. Só resfriamento, nem aquecida inicial. Só que pensa, gente, ele é homem, tá? Homem tem uma vantagem em relação a nós, mulheres. Agora, quem foi mulher? O que a gente fez? A gente usou o método espanhol de contraste de um lado, tá? A foto foi tirada da 22/6 e 18/10 foi a foto final. 3 meses, deu um tempo maior, que a gente estava com medo de não dar resultado, porque é mulher. Essa aqui não colaborou nada. Tinha lá no Facebook, era só postando foto bebendo. Nós chegávamos na HTM e me matava. Ela, vou te matar, a gente vai ter resultado. Você fica tomando cerveja, sabe, né? Mas, enfim, teve resultado. De 1,05, ela passou para 0,93. De 1,73, ela passou para 0,66. E de 2,01, ela passou para 0,44. Ela teve uma redução de 58%. Contraste, tá, gente? Eu fiz a cara que eu estou fazendo também quando eu peguei o exame, pensar. Porque eu era contra o negócio, eu não concordava muito. Não, mas 8 graus, acabou 8 graus, não é possível, é possível. Por conta da inflamação antes, e temperagem antes, e da liberação de caspase quando se aquece no final. É os aquecimentos que faz o negócio acontecer. Tá? E do outro lado, a gente fez um método adaptado a HTM. Fiz 2 contrastes. Um trabalhando com 8 graus e esse aqui trabalhando com -7. Falei, não, esse aqui vai reduzir muito mais. -7. -7. Caiu do cavalo, tá? Porque não foi o que aconteceu. 1,35 ela passou para 1,04. Reduziu também, não que não, né? 2,26 ela passou para 1,05. E de 2,20 ela passou para 2,03. Ela teve uma redução de 28,5%. Contraste também, só que a gente trabalhou com temperatura de -7. Tá? E aqui eu tenho alguns resultados clínicos de artigos, tá? Que mostra que o resultado da criolipólise, ele perdura por muito tempo. Aqui foi feita uma aplicação 2 anos após. Tiraram uma outra foto. A área que ele recebeu o tratamento de criolipólise reduziu em comparação, né, com a foto anterior, independente do tempo que se passou. 2 anos pós-procedimento. Aqui eu tenho uma outra imagem, 5 anos após. Foi feita uma aplicação
e 5 anos após foi feita uma nova imagem. A área que fez a criolipólise teve uma redução. Continua ainda menor, né, do que antes. 5 anos após. Você pode ver que a pessoa até engordou, né? Mas a área que ela fez da crio... gente, essa cara aí que vocês estão... Aqui, região de culote, ó. Uma única aplicação, 16 semanas pós-tratamento. Culote, já se tem aplicadores planos, gente. Por quê? Não é todo mundo, mas geral isso aí. Mas tem pessoas que têm o culote, a área mais compactada. Quando você vai fazer a pressão negativa no culote, você não consegue preencher uma área efetiva. E no aplicador tem que estar pelo menos 50% de pele dentro do manípulo. Senão a gente não tem resultado. Qualquer área. Puxou. Entrou. Só ficou a bordinha aqui, ó. Pode tirar e para outro recurso. É que culote é uma área que é pior. Por ser uma área mais endurecida. E dói. Arde. Geralmente eu faço o modo pulsado. Não trabalho o modo contínuo em culote. Mas tem aplicadores planos. Os aplicadores planos, eles encaixam perfeitamente a região de culote. Tá? A gente tá fazendo alguns testes já também. Tá? Porque ô gordurinha difícil de tirar é culote. Ô gordurinha que eu vou falar pra vocês. Quem tem sabe tanto que sofre. Esse artigo aqui, ó, foi feito 2 aplicações, ó, de crio. Não, uma única aplicação de crio, ó, região de abdômen. Essa era uma cliente, gente, que precisaria fazer mais uma sessão, porque ainda ela tem gordura, ó. Gente, tá acabando. Pode, desde que não tenha hérnia. Ó, lembra que eu falei da criodemastringo? Que a criolipólise não vai dar flacidez de pele? Gente, lembra que eu falei? Ó, o fenômeno ocorre após 90 dias da aplicação de criolipólise. A mudança na firmeza da pele pode ser resultado de produção de colágeno, nova formação de elastina ou compactação do tecido. A análise histológica demonstrou que, com a remoção seletiva dos adipócitos, a espessura de septo interlobulares foi aumentada em 90 dias após o tratamento. Mulher de 38 anos, 2 sessões para abdômen inferior e superior. Pré-tratamento A, 4 meses após tratamento C e D. Você viu como ficou bom o resultado dela? Essas clientes que são indicadas, assim, que você vê um resultado mais efetivo, porque são bem gordurinhas localizadas, né? É bem local. Reações adversas. Tem pacientes que tem a perda da sensibilidade da área. Isso não é permanente, tá? Geralmente volta. Com essa cria de contraste, esses efeitos vão acontecer menos. Por quê? 8 graus positivo não é uma temperatura muito excessiva para trabalhar. Então, na verdade, não acontece. Mas se você trabalha com uma temperatura muito negativa, pode acontecer, tá? Lesão de inervações, que com 3 semanas após o tratamento, a cliente volta a sentir a região normalmente. Aqui foi feito um teste de sensibilidade e após 6 semanas, o indivíduo voltou a sentir todos os seus ao toque, ao calor, à dor, normalmente. Hiperplasia paradoxal. Já ouviram falar desse termo? Já aconteceu com vocês, quem loca a máquina? Não? Aconteceu com você? Gente, quando eles começaram a estudar sobre a hiperplasia, era mais assim, acontecia mais facilmente em homens. Hoje, a gente se vê em casos de mulheres também. E lembra que eu falei pra vocês no início que pode ser uma resposta do próprio organismo? Eu acho que sim, tenho quase certeza. Sim, mais ou menos. Só que assim, histologicamente, tem hiperplasia. As células de adipócitos, elas fazem mitose. E eu acho que é uma defesa do próprio corpo. E nada que você faz na região vai reduzir mais.
Qual que é o tom de pele dela? Porque ela tem mais colágeno. Ela tem mais colágeno. Gente que tem mais colágeno, gente. Até cicatrização de gente que tem mais colágeno. É mais fácil ter uma cicatriz hipertrófica, mais fácil ter uma queloide. Mas depois vocês conseguem reverter. Porque geralmente a hiperplasia, ó, você pode ver que é onde puxou, ó, o aplicador. Os casos que eu li na literatura, até no livro do Fábio Borges, foi um caso de homem e um caso de mulher. A mulher teve que fazer abdominoplastia. Porque tudo que ela fez não resolveu, aumentou. E o rapaz, ele fez uma lipoaspiração depois. Porque tudo que ele fez na região pós-aplicação, nada dava resultado mais. Então, assim... E eu acho que às vezes você fica dando muito estímulo. Porque um dia a gente tava vendo uma palestra e eu falei assim, nossa, é verdade, né? A gente fica entrando com muito recurso pós-crio, às vezes, com medo daquilo não dar resultado. E às vezes, muito estímulo pro corpo naquele momento não é o legal. E aí o corpo, por defesa, ele tem essa resposta. Não tem nada falando que é isso, é uma coisa que eu acho, tá? A Aline achando, que não tem nada, nem nada em literatura escrito. Mas eu acho que é uma coisa. Então por isso que eu falei que quando eu faço pré e pós-crio, mas eu respeito. Tá no pico, ai, nem vou relar na cliente, deixa a cliente quieta. Depois de 30 dias, aí eu já começo a fazer algumas coisas. Eu respeito, porque eu tenho medo, porque pode acontecer isso. Por que não? Tá? Aqui é histologicamente, ó. Então o que eles perceberam? Que teve um aumento vascular da região e um aumento de células adipócitas na região. Só que não fizeram vários exames e não descobriram o motivo. Por que dá mais em homens? E já não é mais só em homens, é em homens e mulheres. Não se sabe. Porque eu estava comentando com ela, eu acho que às vezes é muito estímulo que você dá. Eu acho, tá? Não tem nada escrito. Mas não tá na cara de quem vai ter e quem não vai ter. Eu acho que gente com pele negra é mais suscetível. Porque ela tem excesso. Muito estímulo, eu digo, você fazer... Ou pode ser muita pressão, ou pode você entrar com recursos pré e pós-crio no momento errado. São coisas que vão implicar. Pode fazer. Pode fazer. Tem gente que indica cinta. Não tem literatura falando que cinta modela. Eu sou mais vocês venderem um pacote de vácuo, né, dinheiro, do que mandar cliente usar cinta. Eu vou falar já. Como assim pós-crio? O que eu faço? Ó, depois de 30 dias, você pode tudo. Carbox, radiofrequência, tudo. Ultrassom focalizado, pode tudo. Ultrassom de baixa, pode tudo. Mas antes disso, ultracavitação. Tem métodos que eles fazem isso. Só que assim, Aline, eu sigo literatura. Eu prefiro seguir o que eu vejo no tecido. Eu prefiro respeitar. Você pode até fazer, mas com uma temperatura amena, 38. Só que a frequência não sabe, porque você não consegue mensurar a temperatura. Você nem sabe se lá internamente está 40. Nem pensar. Só depois de 30 dias, olha lá. Meso. Nossa, meso dá muita fibrose, dependendo do que você usa. Tá? Drenagem pode. Pode fazer de imediato. Massagem modeladora, drenagem, pode fazer no mês inteiro, não tem problema. Eu falo recursos que vão implicar no mecanismo de ação da crio. Internamente, nas células. Entendeu? O que você acha? Você faria? Eu também não. Você tem que avaliar. Você lembra que eu falei da diástase? Tem gente que mesmo com parto normal tem diástase. Tem diástase, não vai fazer crio. Que nem o caso dela. Vamos falar do caso dela. Ela tá com 7 meses de pós-gestação. Ela não tem sensibilidade da área. Você acha que eu faria crio nela? Eu não faria. Aline. Eu não faria. Eu vou muito do que a cliente me relatar. Tá amamentando? Ela tá amamentando. Não faria também.
Não é a amamentação não pode? Não é que não pode, é relativo. Aí a mãe, tipo assim, ela acho que não é tão encanada, mas tem gente, mãe de primeira viagem, acho que até eu vou ficar assim, até a gente fica assim, não sou mãe ainda, mas até eu já vou ficar encanada. Aí você faz qualquer coisa que você fez na cliente, o leite dela seca. Vai te acusar o resto da vida dela. Então não adianta vocês quererem fazer uma coisa. Espera, fala assim, filha, espera, acalma seu coração. A gente vai fazer, mas calma. Cria teu filho, quietinha, depois a gente conversa. Gente, eu vou falar algumas contraindicações aqui, tem umas que eu não concordo muito não, tá? Lipoaspiração ou qualquer outro procedimento cirúrgico na área nos últimos 6 meses. Está tampando o slide. Fator reumatoide positivo. Esse exame aqui é um exame que você detecta se a pessoa vai ter algum problema autoimune futuro. É um exame barato para fazer. Porque tem gente que não tá na cara. Aí você faz a crio, queima a cliente. Fala assim, meu Deus, eu fiz tudo certo, queimou. Às vezes ela tem na genética dela um problema de doença autoimune. Esse exame detecta. Esse exame detecta. Tá? Todo mundo pede? Não. Deveria pedir? Sim. Mas não acontece isso. Falando na verdade, não acontece. Artrite reumatoide, crioglobulinemia. Gente, tem problema com frio. Sabe aquelas pessoas que... Eu sou assim. Eu tava falando com a Patrícia ontem. Meus dedos estavam roxos. Tipo, tava um dentinho e tava com o dedo roxo. Eu tenho um pouco problema com frio. Se a pessoa é assim, gente... Eu já fiz exame para ter reumatoide. Não tenho probabilidade de ter doença autoimune, mas eu tenho muito frio. Tenho muito frio. Não é normal. Geralmente é em mãos. Mãos, pés, braço. Então, assim, você tem que perder um tempo e perguntar pra cliente, e aí, como que você é no inverno? Nossa senhora! Nossa, minha boca sai herpes, sai não sei o que, começa a relatar já. A de 8 graus positivo é um método que ele é um pouco mais seguro. Agora, trabalhar em temperatura muito negativa, com um tempo muito maior, a chance de queimar é maior. Hemoglobinúria paradoxal frio, problema com frio também. E eu sei que tem gente que não sabe que tem isso. Quando eu clinicava, quando eu fazia faculdade ainda, na parte de reabilitação, então lesão de ortopedista, colocava gelo. Lesão aguda, pum, gelo. Hora que eu tirei o gelo, tinha problema com frio, só que ele não sabia. E tem gente que não sabe mesmo. Queima? Queimadura. Queimadura. É que eu não gosto de falar de queimadura pra vocês, mas fica feio, gente, queimadura de crio. Queimadura. Fui dar uma palestra uma vez num congresso, a moça estava na sala, veio me chamar num canto, ela falou assim, eu fui fazer um curso de criolipólise, curso. Eu deitei como modelo, a moça me queimou. Fez em um monte de gente. Quando fez, ela queimou ela. Ficou uma mancha. Tava fazendo ácido. Aí vai queimar. A queimadura vai evoluir em 5 dias. Tem que esperar. Dá bolha, deu bolha. Ficou a marca. Parece que pegou o ferro de passar roupa e encostou nela. Ficou 2 manchas. Onde tinha a placa, ficou mancha. Aí ela tava se tratando. Falei, não. Vai no dermatologista. A empresa é obrigada a pagar. Pedi pra ela fazer o exame. Porque assim, ó, quando acontece isso, fez em todo mundo que estava no curso. Só queimou ela. Alguma coisa ela tem. Porque se é a máquina, queima todo mundo. Não ia queimar só ela. Entendeu? Eu falei, vai fazer esse exame. Pede para seu dermatologista pedir esse exame pra você. Alguma coisa ela tinha, porque não é normal fazer em todo mundo, só nela queimar. Tá? Então é assim, ó, quando você faz o procedimento de criolipólise, eu faço o termo pra tudo, até pra pump. Primeira coisa que você tem que fazer, respaldar o tratamento dela, que não vai ficar barato. E rezar pra não colocar você na justiça, porque isso é uma coisa que nem ela sabe que ela tem. Mas assim, se ela descobrir que tem e não saber que
Ela tinha, pode ser que não aconteceu. Essa moça não aconteceu nada. Ela falou que ele estava dando todo o respaldo no começo, mas tinha parado. Eu falei, não, vai na dermato. A dermato tem que cuidar disso aí, porque ela tinha ficado a manchinha, uma hipercromia pós-inflamatória. Agora você tem que tratar, porque agora você tem que tratar com ácido. E tem que ser com ácido forte, tem que ser a média. A média tem que entrar pra tratar você. Pode ser com frio. Se você pegar um gesso para alergia ao frio, você consegue fazer. Ou perguntar para cliente: alguém na sua família tem doença autoimune? Ela falou que a irmã dela tem lúpus, pra mim, no dia que eu conversei com ela. E lúpus é doença autoimune. Pode ser que ela não desenvolveu, mas pode ser que ela tenha na genética. Entendeu? Então tem que perguntar. Uns 20 minutos. Que é o tempo que a gente deixa fazer uma reabilitação, por exemplo. 20 minutos. No local da lesão. Depois olha. Se tem alergia, começa a coçar, irrita a pele. Se não, fica só vermelho. Já. Eu tenho, mas eu não tenho problema de doença autoimune. Só que eu fiz a de contraste. Eu não fiz essas que ficam muito tempo, eu tenho medo. Entendeu? Eu tenho medo. Tá? Síndrome de Sjögren, lúpus, comprometimento circulatório periférico, doença de Renault, hepatite C, doença autoimune, imunodeficiência adquirida como AIDS. Se a pessoa tiver AIDS, ela vai te contar que ela tem AIDS? Dificilmente ela vai te contar. Também não é assim, né, gente? Também, né? Aí ele fala assim pra mim, agora pensa, eu sou sincero, agora se você quisesse parar de falar, só pra eu conseguir ser tratado. Porque tem gente que não esteriliza as coisas, né, gente? Vamos combinar. Ainda bem que ele fala. Urticária ao frio. Feridas abertas ou infectadas. Áreas de sangramentos recentes, infecção aguda e crônica, gravidez, lactação, cicatriz na região, hérnia na região, dermatites e eczemas, neuralgia pós-herpética. Vocês fariam que tem quem tem... Esqueci o nome da patologia. Que teve um caso de ligar lá na HT e falei que não era pra fazer. Não. Que tem às vezes de melanina na região, como que chama? Vitiligo. Não façam, tá? É doença autoimune. Ai, mas não tem despigmentação na região. Não. Não vai fazer. Vai fazer para outras coisas, não precisa fazer isso. Tem tanto recurso pra fazer, tem que fazer criolipólise. Neoplasias ou tumores, diabetes, obesidade, excesso de gordura visceral, esteatose hepática, flacidez de peles após grande perda ponderal de peso, hipovitaminose D. Isso aqui todo mundo tem, viu, gente? Eu acho uma contraindicação que eles colocam mais por medo do que por outra coisa. Mas assim, todo mundo tem. Se fizer exame, tá cauterado, viu? Todo mundo tem. Gordura visceral. A gente tem a gordura e aí tem a gordura nas vísceras. Geralmente, homens têm mais gordura visceral do que mulher. Dá pra saber, a gordura é muito dura. Ela fica por baixo do músculo. É uma gordura muito característica. E assim, geralmente quem tem problema de esteatose hepática tem problema de gordura visceral. Já não vai fazer. Depende da hipertensão. É descompensado? Se for, eu não faço. Aí entra toda aquela questão. Toma AS pra afinar o sangue? Já não faço. É uma bomba. Eu não faço. Mas eu tenho só nos braços. Nunca deu região abdominal, por exemplo.
Pode ser que se você estimular a crio, vai dar. Pelo resfriamento. Você nunca fez crio. Tenha medo. Tenha medo, tá? Ó, tenha medo. Tenha medo de fazer crio. Porque é dermatite, essas coisas. Porque a gordura visceral não tem como você reduzir. É entre as vísceras. Você vai fazer, não vai ter resultado nenhum. Porque ele não tem gordura localizada, tem gordura nas vísceras, entendeu? Não, gente que tem gordura visceral é descompensado. Tem alteração de tudo. E aí ele vai fazer um procedimento, não vai, nem se ele fizer uma lipo ele tem resultado. Porque a lipo você não vai em víscera, você vai na região da hipoderme. Vixe, você não pode fazer, né? Nem bom você fazer crio. Ó, então eu vou trabalhar a região inferior, tá? Você vai fazer contração do seu músculo pra mim, contrai. Não é murchar a barriga, contrair. Lembra que eu falei na segunda pra vocês? Tá vendo? Tem pessoas que não têm consciência, a pessoa murcha a barriga, ó. Dá o estímulo, ó, contraiu, agora ela contraiu. Mantém contraído, tá? Vai doer um pouquinho que eu vou fazer a prega, ó. Já tem gordura dura. 3. Vou pegar bem aqui embaixo. 2,5. Aqui embaixo. Tá? Lembra que eu falei? Vou fazer uma demarcação na região. Gente, tem que apertar, tá vendo que ficou vermelhinho? Porque ela tem gordura dura. Então você tem que pegar a gordura dela. Tá? Vou fazer uma demarcação aqui, ó. Não tá funcionando a caneta? Ops. Você pratica atividade? Vamos praticar, né, mocinha? Vamos praticar. Não é diástase, gente. Tem quantos anos? Já teve filhos? Esse abdômen aqui não é característico, gente. Quando é diástase é diferente. Tá? Até o umbigo dela, a diástase, você vê pelo umbigo da pessoa. Olha o umbiguinho dela, que bonitinho. Não é característico, tá? Certo? A gente vai deitar agora. Antes disso, eu vou fazer só um teste aqui. Posso passar aqui na frente da câmera? Eu vou usar o médio nela. Tá? Que vai entrar a pele aqui, ó. Então o médio dá. Não precisa fazer o grande. Depois eu vou mostrar os outros aplicadores pra vocês. Enquanto ela estiver fazendo aqui a terapia, eu mostro pra vocês, tá? E vou girar a chave. E a máquina vai ligar. Ela vai verificar todo o sistema dela. Ligou. Lembra que eu falei que a máquina possui dentro do equipamento um manual? Dentro da máquina? Tá aqui no info, ó. Se eu clicar aqui, tem todas as informações do equipamento, sobre crio convencional, crio de contraste, aplicadores, configurações e parâmetros, protocolos, técnicas de aplicação e orientações gerais. Então, se tiver com dúvida de alguma informação, você clica aqui e ela vai te jogar para o que você está interessado em saber. Por exemplo, regiões. Se eu clicar aqui, vai mostrar a bonequinha para mim com as possíveis regiões de tratamento. E o sexo masculino, se eu quiser trabalhar com um caso de homens. Para sair dessa tela, eu vou fechar. Avancei a próxima tela, ela vai identificar o aplicador conectado e vai abrir a telinha de programação, tá? No caso, sexo feminino, eu vou fazer abdômen inferior. Eu venho aqui na máquina, abdômen inferior, vou clicar. Cliquei, abriu a tela de programação. Todos os parâmetros estão... Vou ver? Tá? Todas as informações que estão no aplicador, que estão no equipamento, estão no aplicador também, tá? Como eu havia dito, eu vou fazer nela o contraste espanhol, mas eu vou alterar um pouquinho o tempo, só para dar tempo de vocês verem o processo inteiro do resfriamento, aquecimento, ou aquecimento, resfriamento e aquecimento.
Eu venho aqui nessa flechinha, ó. Clico. Vai abrir todos os protocolos que a máquina tem. E mais o que o pessoal salvou, tá? Eu venho aqui e coloco contraste espanhol. Cliquei. Tá pronta a programação da máquina. Porém, eu vou alterar o tempo dela. Vou colocar um tempo menor de resfriamento para vocês conseguirem ver todas as fases. Então, eu vou colocar aqui um tempo menor, 15 minutos. E vou colocar 5 minutos de aquecimento final, só para vocês verem o funcionamento da máquina. Como eu alterei, a máquina ela vai pedir para eu salvar esse protocolo, porque já não estou usando o contraste espanhol. Eu fiz um protocolo meu. Então eu vou salvar. Qual que é o seu nome? Eu vou salvar o nome dela aqui. Ellen. 2 L's? E N no final? Ellen. Salvei. Vou inserir. Fiz um protocolo para ela personalizado. Tá? Agora eu vou preparar, eu vou higienizar a região ali do abdômen dela. Lembra que eu falei? Sempre higienize a área. E eu vou aplicar o equipamento nela, tá? Programação está pronta. Esse termômetro que mostra aqui na tela é um termômetro de resfriamento do equipamento. Dependendo do tempo de uso, a máquina, a sala tem que estar refrigerada. É igual se fosse um laser, é igual uma luz pulsada, é igual criolipólise. Qualquer criolipólise tem que estar com a máquina refrigerada. A sala, o ambiente, tá? E aqui é o nível de água. Então, na parte posterior do equipamento, pega ali pra mim, por favor, para mostrar a água e o funil. Água e funil. Qual é a água que eu tenho que utilizar no equipamento? É uma água desmineralizada. Vai ver? Desmineralizada ou destilada. Não dá para pegar água filtrada e colocar na máquina. Essa água é uma água livre de íons. Uma vez por mês tem que trocar essa água. Comprar uma água nova e excretar essa fora e comprar uma nova água. Porque a água ela vai estragando dentro da máquina. Não, Aline, eu uso a máquina todos os dias, 12 horas. Dentre esse mês, vai repondo, porque o nível de água vai baixar. Tá? E, se não usar, um mês troca a água. E esse é o funil que vem. Tá vendo aí, gente? Então, esse é o funil. Para colocar água, o funil vai estar encaixado. E para tirar a água, eu vou desconectar o funil e vou usar só a mangueira. Muito simples, não tem segredo nenhum. Isso aqui é encaixado, ó. Eu vou encaixar. Dá um clique na parte posterior da máquina. Tá? Vou higienizar a área de aplicação, tá? Vou pegar a manta anticongelante. Sempre abre na frente da pessoa, pra ela ver que você tá usando uma manta novinha. É bem geladinha, tá? Ela tem uma mantinha dupla aqui, tá? Essa mantinha menorzinha eu vou colocar em região de umbigo. E vou proteger a área, ó. Sempre bem esticada, ó. E essa maior eu vou esticar ela. Só que agora, pra posicionar ela, eu vou ter que posicionar um pouquinho mais pra baixo. Por quê? Eu vou colocar o aplicador, ele vai ter pressão negativa, né? Então, eu venho aqui, ó, direciono de lado. Lembra que eu falei? Bem esticado, ó. Eu vou ter que subir mais um pouquinho. O segredo é não deixar bolhas de ar, tá? Na região. Ela vai sentir um pouquinho mais de dor, porque ela tem a gordura mais compactada. E aí eu vou diminuir o vácuo aqui dela. Ó, viu? Bem lisinho. Agora eu venho, vou enxugar minha mão aqui na toalhinha.
Lembra que eu falei que o vácuo da máquina, ela só vai funcionar o vácuo agora, eu não consigo startar a máquina agora. Primeiro eu vou fazer o funcionamento do vácuo. Então eu vou encostar aqui na região dela. Eu vou iniciar com 50 kPa, tá? E vou... Puxou. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir a pressão. E vou olhando aqui, ó. Não, ela é muito forte. Tá doendo? Ó, eu vou deixar 15 kPa nela, tá? Agora eu vou acionar o start. Começou a terapia. Pode. Tá tudo bem? Pressão? Parece que vai cair, mas vai não, né? Não. Ó, eu deixei 15 kPa, ó. Não vai soltar. Gente, então eu coloquei o equipamento. Eu estou trabalhando então com acrílico de contraste. Então vai iniciar um aquecimento inicial. Depois vai passar para o resfriamento e o aquecimento final. Quando mudar para o resfriamento aqui, a luz vai ficar azul, tá? Se, por exemplo, eu iria trabalhar com ela com 8 positivos, tá? Se eu quiser colocar aqui menos 11 e alterar, eu consigo. E essa pressão vai ser dada também aqui. Então, todas as informações em kPa tá no aplicador e tá no equipamento. Então, eu consigo monitorar. Aqui eu vou voltar para 8 positivos, que eu falei que eu ia trabalhar com ela com contraste. Essa máquina, o 70 kPa dela vai mais ou menos 580 milímetros de mercúrio, mais ou menos. Tem uma conta que você converte. É que eu não sei essa conta de cabeça agora, mas tem uma continha que você faz para converter. Tá? Essa luz, gente, não é LED, não é laser terapêutico, é luz sinalizadora. Tá? Não é porque tem máquina que fala que tem laser. Aí vocês perguntam qual que é o miliwatts, para saber se é terapêutico mesmo, né? Tem uma almofadinha que vem, a gente pode posicionar para ficar assim o aplicador, ó. Tá? Tá parecendo que vai cair? Eu acho que aqui é gordura, né? Mas não era pra estar assim, gordura dura. Vai ficar 15 minutos em resfriamento. Geralmente aquilo de contraste, gente, a pessoa ela sente ardência. Nas transições, ela pode vir a sentir uma ardência, é normal, tá? E depois estabiliza. É só na hora. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar aqui o nosso workshop de acrolipólise. Foi feita então a aplicação de acrolipólise de contraste. Foi utilizado então um aquecimento inicial.